Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao programa Papo de Fé na Catedral. E hoje estamos aqui com o padre Matheus Bravo Magalhães, vigário aqui da Catedral. Um prazer ter o senhor aqui conosco. Prazer é meu estar aqui no programa com vocês, aqui conhecendo também os paroquianos da Catedral através dessa transmissão. Bacana. E hoje o padre Matheus vai falar sobre a confissão, mas antes, padre, a curiosidade do nosso povo é enorme, o senhor sabe, né? Sim. O senhor nasceu aonde, padre? Eu sou natural de Cotia, São Paulo. Cotia, que legal. Tem irmãos? Não, sou filho único. Filho único? Filho único. Puxa, que bacana. Seus pais trabalham, o que fazem? Sim. Minha mãe trabalha como empregada doméstica, não é? Uhum. E meu pai é segurança em um condomínio. Ah, tá. Filho único, então, e padre, Isso, né? Que maravilha, exato. viu? Que maravilha. E onde o senhor fez o ensino médio, Ensino fundamental, eu estudei na escola Jardim Rosalina, em Cotia mesmo. Uhum. Ensino Fundamental 2 e ensino médio eu cursei na escola Pedro Casimiro, também em Cotia. Tá. Né? E a sua formação para o sacerdócio foi aonde? Eu entrei no seminário no ano de 2015, aqui no propedêutico, que na época estava aqui no território da Catedral, onde hoje é o Centro Pastoral. Uhum. Né? Foi a última turma a concluir o propedêutico aqui. Depois a outra turma já foi ali para Quitaúna. Uhum. E depois disso, a minha turma ainda passou pelo Instituto de Filosofia da Diocese, naquela época. Ah, o senhor fez o instituto, então. Exato. Que era no próprio seminário, ali na Vila São José. Uhum. Então, nós morávamos e também estudávamos lá no mesmo prédio. Depois disso, a teologia nós cursamos na PUC Ipiranga, certo, dos anos de 2019 a 2022. Uhum. E depois de concluída a teologia, então, eu fiz o ano pastoral aqui em Osasco, na paróquia Santa Isabel e São Zacarias, com o Padre Diego. Ah, tá. O meu diaconato foi nas duas paróquias São Roques da Diocese, a São Roque de Carapicuíba e a São Roque de São Roque. De São Roque. Acompanhado um tempinho ali pelo Padre Luiz Rogério, mas a boa parte desse período pelo Padre Adilson, que é o atual reitor do propedêutico, né? Certo. E uma vez marcada a ordenação, aprovado para a ordenação, Dom João me nomeou para ser vigário aqui da Catedral de Santo Antônio. Que é um caminho longo, né? Sim, são 9 para anos. se formar sacerdote é cerca de 8, 9, 10 anos, né? Tudo depende do percurso, mas no mínimo ali 8 anos de formação, de estudo para conseguir chegar até a ordenação. O que eu acho interessante é a responsabilidade que a igreja tem, né? Ela não vai ordenando assim, né? Eu quero ser padre. Não é, né? Tem todo um passo a passo. Sim, né? Tem todo um processo, tem as avaliações que vai acontecendo durante o percurso, não é, do candidato, tem todo o acompanhamento, tanto da parte dos formadores, que são conhecidos popularmente como reitores, né? Os reitores. Mas também tem os diretores espirituais, os psicólogos que acompanham também a parte humana do candidato. Então a igreja ela pensa em todas as dimensões do ser humano, porque ela compreende que nós temos também o lado espiritual, mas temos também o lado humano, temos outras necessidades, e então ela vai fazendo um acompanhamento em todas as áreas e todas as dimensões do candidato, para que ele possa chegar à ordenação como uma pessoa madura, tanto espiritualmente, quanto também psicologicamente, psiquicamente. Isso é importante. Agora, padre, gosta de cozinhar? Olha, não é um dos meus pontos fortes. Não é um dos meus pontos fortes, sinceramente, né? Mas se vira, dá pra... A gente consegue se virar ali, né? Mas falar que é um dos meus pontos fortes, não é não. Mas comer gosta. Sim, isso bastante. Eu não vou perguntar o prato preferido, porque outro dia nós fizemos aqui uma entrevista com o padre, ele falou assim, se eu falar, onde eu for vão só fazer esse prato, né?
É perigoso. É perigoso. É perigoso. E hobbies? Você tem alguma outra coisa quando não está atuando, né, na igreja? Quando não estou na igreja, como as outras pessoas também, às vezes nós vamos num cinema, numa praia, temos outras atividades, né? Claro que devido à rotina, às vezes isso vai se tornando um pouco mais complicado de conseguir um tempo, um horário, né? Mas também gosto de ir num shopping, pegar um cinema, às vezes até mesmo comer um lanche assim na rua, né? A gente curte essas atividades, mas como eu disse, às vezes devido à correria, a gente tem pouco tempo para conseguir fazer isso, né? Para colocar isso na agenda. E o senhor está meio dividido, né, entre a Catedral e a Imaculada agora? Exato. Eu estou ajudando como vigário aqui na Catedral de Santo Antônio e também na Imaculada do 18 com o Padre Odair. Então, sempre durante a semana, eu me divido entre as duas paróquias, né? Rezo missa aqui, atendo confissão aqui, depois rezo missa lá, atendo confissão lá também. Então, tenho essa agenda dupla aí entre duas paróquias, né? Claro que necessita aí de uma grande organização na agenda para conseguir conciliar as duas paróquias, né? Mas sempre quando não estou aqui na Catedral, estou lá na Imaculada ajudando o Padre Odair. Não é fácil. E precisa de ajuda, né, as paróquias, né? A gente vê que tem padres que tem uma atividade muito grande, se não tiver um vigário para ajudar, né? Exato. Aqui o Monsenhor é vigário-geral da Diocese, então ele acumula mais demanda bastante atividades. Agora também com a construção da catedral, ele também se dedica bastante a essa atividade. E aí, com isso, o corpo de vigários aqui da catedral sempre tem que estar à disposição dele, né, para ajudá-lo nessa missão que ele possui. E lá o Padre Odair é o chanceler também da tem outra diocese, atividade, né? E, além disso, tem os pais dele que já são de idade, às vezes carece de um pouco de ajuda, de assistência. Então, também ele necessita também bastante de ajuda lá na Imaculada. Vida de padre não é fácil. Exato. A vida de padre não é fácil. Quem acha que fala, eu vou me ordenar padre, vou ficar tranquilo, pode esquecer, né? Esse caminho não é o caminho. Sim. E olha que, para muitas pessoas, o padre só reza a missa, atende confissão e vai para casa dormir. Mas se passasse alguns dias conosco, veria que não é só isso que a gente faz. Às vezes a gente conversa com o pároco, ele fala assim, eu só queria celebrar missa. Pois se fosse só rezar a missa e ir para casa, seria bom. Mas são tantas atividades que nós temos que às vezes o dia começa às 6 da manhã e acaba meia-noite. Nossa, tá louco. Agora, padre, se o senhor não fosse padre, o que o senhor gostaria de ser? Olha, antes de entrar no seminário, eu pensei basicamente em duas carreiras, dois caminhos que eu poderia seguir ali. Um deles era direito, né? Eu pensei em fazer direito. Ia ser meu colega, hein? Exato. E o outro, administração. Né? Tá. Mas logo no início, quando eu estava ali no ensino médio ainda, eu já era acólito na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Na época, o padre que estava lá como pároco era o Padre Wagner, que é o atual reitor da teologia. E convívio com ele, a convivência ali com um grupo dos acólitos, tudo aquilo foi me chamando para o sacerdócio. Antes, quando eu era pequeno, eu já assistia, na época bombava o Padre Marcelo Rossi. Né? Hoje é o Frei Gilson, na época era o Padre Marcelo Rossi. Então eu assistia muito, né? Nunca cheguei a ir lá no santuário dele, mas o acompanhava pela televisão. E eu sempre dizia, né, para minha mãe, eu quero ser padre igual a ele. Né? Quero ser padre igual a ele. E aí depois, né, no meio do caminho ali, foram aparecendo esses outros caminhos, né? Administração, direito. Mas ali no ensino médio, com o convívio com o Padre Wagner e também o convívio ali na pastoral dos acólitos, acabou voltando aquele desejo de ser padre. E então, fui conversar com ele, depois
ele acabou sendo transferido, veio aqui para Osasco, para a Paróquia Espírito Santo. Na época, quem assumiu lá foi o padre Daniel Bispo, e então também conversei com ele, e foi ele que encaminhou para os encontros vocacionais no seminário diocesano. Puxa vida. Mas nós estamos no tempo da Quaresma, né? Sim. Vamos entrar então na questão desse tema que é tão importante, o sacramento da confissão. E eu queria lhe perguntar, né, o que o sacramento da confissão ele é para a igreja? Qual a importância desse sacramento para a igreja e, na verdade, para os paroquianos, né? Sim. Bem, como sacramento, todo sacramento é um sinal sensível da graça invisível de Deus. Então, todo sacramento, através das palavras e gestos do padre, ele opera uma graça invisível no fiel, né? O batismo, ele nos torna filhos de Deus, templos do Espírito Santo, e, portanto, ele devolve a graça santificante que nós havíamos perdido por conta do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. E os santos, principalmente São Jerônimo, ele vai dizer que a confissão é a segunda tábua da salvação depois do naufrágio. Porque o batismo, ele perdoou os nossos pecados. Certo. Porém, mesmo após receber o batismo, permanece ainda no ser humano aquilo que nós chamamos de a concupiscência. Ou seja, a inclinação para o mal, a inclinação para o pecado. E por conta disso, nosso Senhor, ele deixa esse segundo sacramento, que é a confissão, como a segunda tábua da salvação. Então, mesmo depois de nós termos sido batizados, se nós caímos no pecado, nós podemos recorrer ao sacramento da confissão. E por ser um sacramento, nós podemos dizer que, na linguagem teológica, é um meio seguro de sabermos que fomos perdoados por Deus. Né? Claro que a misericórdia de Deus é infinita, mas nós sabemos que no momento em que confessamos os nossos pecados, temos a certeza de que aqueles pecados foram perdoados. Não há nenhuma dúvida disso. Né? Claro que, como eu disse, a misericórdia de Deus pode agir por outros meios, mas nós sabemos que a confissão é um meio seguro de ter recebido o perdão de Deus. Existe uma base bíblica para esse sacramento, pai? Sim. Nosso Senhor, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 22, quando ele já ressuscitado aparece aos discípulos, ele sopra sobre eles o Espírito Santo e diz: aqueles aos quais vocês perdoarem os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. E veja, todos os sacramentos da igreja, por mais que tenham ali um ministro visível, seja o sacerdote, ou no caso do matrimônio, os noivos, mas todos esses sacramentos, por mais que tenha esse ministro visível, nós sabemos que é uma ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, usando ali aquele instrumento frágil do ministro, que é o padre, que é o sacerdote ordenado, ele vai ali perdoar os pecados daquela pessoa, através do sacramento da reconciliação, e como o próprio Senhor diz, né? Aqueles aos quais perdoares os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoares, eles lhes serão retidos. Então, por isso que eu disse anteriormente, né? A confissão é um meio seguro de saber, meu pecado foi perdoado. Outros meios nós temos que confiar na misericórdia de Deus, né? Confiar que ele vai agir com misericórdia. Bom, padre, uma pergunta que sempre fazem para nós, né? Eu quero me confessar. E esse passo a passo? Qual é essa análise que a pessoa tem que fazer, uma autoanálise, né, para poder fazer uma boa confissão? Bem, o primeiro passo para se fazer uma boa confissão é fazer um exame de consciência. Este exame de consciência, ele inclui pegar os 10 mandamentos da lei de Deus, aquilo que está na Sagrada Escritura, tanto em Êxodo quanto em Deuteronômio, que também a igreja faz uma síntese catequética, como nós chamamos, né, um resumo
mas sem contradizer aquilo que está na Sagrada Escritura. E também se considera também neste exame, né, os 5 mandamentos da igreja, porque também são considerados mandamentos que todo cristão fiel católico deve seguir. Então, uma vez pegado este exame de consciência, e hoje, com os recursos que nós temos, tem tantos livros de espiritualidade que trazem exames de consciência, como hoje também, se você entrar na internet, você encontra vários exames de consciência para fazer antes da confissão. E é muito importante que você faça esse exame de consciência antes. Inclusive, quando a pessoa cria um hábito de fazer um exame de consciência, cria um hábito de se confessar, até mesmo aquelas coisas que a gente ouve no início, não é? Eu tenho medo de me confessar, eu vou ter que contar meus pecados para o padre. Nós percebemos que conforme a pessoa cria o hábito, ela tanto se confessa melhor, como aquele medo, aquela vergonha também vão ficando de lado. Vai perdendo a vergonha. A pessoa perde a vergonha de se confessar. Tem muitos padres que brincam, né? Às vezes o inimigo, ele dá coragem para pecar, mas dá vergonha na hora de confessar. Então, quanto mais eu tenho este hábito de recorrer à confissão, menos vergonha, menos medo eu vou ter. E quem tem o hábito percebe também, né? Os padres, eles não mordem, não agridem ninguém no confessionário. Não fica puxando a orelha. Exato. Então, ali é, como nós chamamos, o lugar da misericórdia de Deus. Então, tem até alguns santos da patrística que vão dizer, no ambão, às vezes, o padre tem que pregar igual um leão, mas no confessionário ele acolhe igual um manso cordeiro. Então, ali é o lugar da misericórdia de Deus. E quanto mais eu faço essa experiência, menos medo eu vou ter de recorrer ao sacramento. E também, quanto mais eu recorro a esse sacramento, mais eu percebo que aquele medo que eu tinha, eu vou perdendo. Então, o primeiro passo para uma boa confissão é fazer esse exame de consciência. E até entro aqui em alguns pormenores. Porque, por exemplo, quando as pessoas pensam nos 10 mandamentos, muitas vezes nós olhamos eles de forma muito genérica. Então, não amar a Deus sobre todas as coisas. Inclui, às vezes, se em algum momento eu duvidei de Deus, duvidei da sua existência, da sua bondade. Se algum dia eu deixei de rezar, né? Faltar à missa aos domingos ou dias de preceito é um pecado contra o primeiro e contra o terceiro mandamento. Não deixa de ser contra o primeiro, porque se você faltou à missa, você não colocou Deus em primeiro lugar. Mas também é um pecado contra o terceiro mandamento. Quando se pensa no quarto mandamento, às vezes nós pensamos diretamente nos nossos pais, nas pessoas mais próximas ali. No entanto, a igreja nos ensina que no âmbito civil, aqueles que são nossos representantes públicos, eles também nós devemos obediência a eles, né, naquilo que é justo, né? Se eles estão nos pedindo coisas justas, nós devemos também obediência. E também no âmbito religioso, né, não deixa de ser um pecado contra o quarto mandamento se nós desrespeitarmos o nosso pároco, o nosso diretor espiritual, se nós falarmos mal do bispo ou do papa, nós também estamos pecando contra o quarto mandamento, porque estamos desobedecendo a uma autoridade religiosa sobre nós. Então, é bom sempre frisar estas coisas, porque, como eu disse, muitas vezes a pessoa chega e ela considera ali o mandamento na letra, literal, né? É honrar pai e mãe. Então, qualquer pessoa que não seja meu pai nem minha mãe, eu não sou obrigado a respeitar. E, no entanto, a igreja nos ensina a ver esse mandamento com mais abrangência, ou seja, qualquer pessoa que, de um modo ou de outro, exerça um certo tipo de autoridade sobre nós, é este pai, é esta mãe que eu devo respeitar, que eu devo honrar, né? Ou mesmo o mandamento de não matar. Às vezes, realmente, a pessoa nunca tirou a vida de alguém,
Mas, por exemplo, a pessoa pode ter alguma vez dirigido alcoolizado e acabou atropelando ou acidentando alguém. E isso também acaba caindo no 5º mandamento. Por mais que eu não tirei a vida, mas eu acabei ferindo alguém por um ato irresponsável meu. Certo. Então também está ali. Fora que às vezes também nós nos esquecemos dos pecados da língua, né? Ou seja, a fofoca, comentários desnecessários que eu possa ter feito, comentários maldosos. Às vezes eu tenho conhecimento de algum segredo de alguém e para prejudicar essa pessoa eu revelo esse segredo. Então, às vezes, quando nós fazemos o exame de consciência, algumas pessoas elas deixam essas coisas passarem porque elas vão ali no sentido literal, né? O que a letra diz? E, no entanto, a igreja ela nos ensina que cada um desses 10 mandamentos, eles são bem abrangentes. Então, inclui pensamentos, inclui atos, inclui até mesmo omissões. Certo. Porque, como nós rezamos na Santa Missa, o ato de contrição, pensamentos, palavras, atos e omissões. Então, até mesmo quando eu deixo de fazer o bem, eu posso estar ali cometendo algum pecado. Se eu deixo de fazer uma obra de caridade, eu posso estar ali cometendo um pecado porque estou me omitindo. E o dever de um cristão é sempre estar ali à disposição para ajudar para fazer o bem. Como disse a leitura de ontem, na primeira leitura, sede santos como eu, o vosso Deus, sou santo. Então é isso que Deus espera de nós. E depois, uma vez feito o exame de consciência, bem feito, bem apurado, não só considerando o literal mas todas as abrangências de cada um dos 10 mandamentos, o segundo passo, então, da confissão é a contrição, que nós também podemos chamar de o arrependimento. Quando nós falamos da contrição ou deste arrependimento, ele tem 2 aspectos. Por quê? A igreja chama de contrição perfeita aquilo que nós podemos chamar que eu me arrependo dos meus pecados por ter feito, por conta, cada vez que eu pequei ali, eu acabei ofendendo a Deus. Então a contrição perfeita eu me arrependo dos meus pecados porque eu entendo que em cada um deles eu ofendi a Deus, muito mais do que o irmão, muito mais do que a mim mesmo. Eu ofendi a Deus. Então essa contrição perfeita é se arrepender destes pecados por conta da ofensa que foi feita a Deus. E já a imperfeita é quando eu vou me confessar, mas eu me confesso com medo das punições. Então, eu tenho medo de ir para o inferno, então eu vou me confessar. Tá. Eu tenho medo de Deus me julgar, então eu vou me confessar. Então essa nós chamamos de uma contrição imperfeita. Claro que dentro do sacramento da penitência, a contrição imperfeita ela não vai invalidar o sacramento, né? Mesmo que você esteja se confessando por medo de uma punição, isso não vai invalidar o sacramento, ele continua válido. Mas, igual a igreja nos ensina, nós precisamos criar este hábito de nos confessarmos até chegarmos a este dom da contrição perfeita. Isto é, de me arrepender dos meus pecados por conta da ofensa que foi feita a Deus em primeiro lugar, e não com medo das punições. E depois da contrição ou arrependimento, vem então a confissão propriamente dita, que é o penitente chegar diante do sacerdote e confessar, depois de ter feito o exame de consciência, ou seja, enxergado quais são seus pecados, e o direito canônico também nos pede que, se possível, além de confessar o pecado, se diga também a quantidade de vezes.
Claro que muitas vezes você não vai conseguir precisar quantas vezes eu cometi este pecado. Tá. Mas mesmo que eu diga, padre, eu menti várias vezes, né? Padre, eu acabei fazendo fofoca várias vezes. Ou seja, eu não estou quantificando exatamente quantas foram, mas eu digo ao sacerdote, olha, foram várias vezes que eu caí neste pecado. Por exemplo, quando se trata do pecado do faltar à missa do domingo, aí às vezes é mais fácil a pessoa quantificar. Eu faltei 2 missas de domingo, 3 missas. Então, é mais fácil, nesse caso, de quantificar tanto o pecado quanto a sua quantidade. Mas, talvez em outros pecados, principalmente se a pessoa tem o vício de recorrer muito a eles, ela não vai saber precisar quantas vezes. Mas que ela diga ao padre, olha, padre, por várias vezes eu caí neste pecado. E então, depois de confessar os pecados ao padre e tentar quantificar quantas vezes caiu naquele pecado, o último passo é aquilo que nós chamamos de satisfação, que é a penitência que o sacerdote dá à pessoa depois que ela se confessa. E esta penitência, ela pode ser uma oração, como é mais comum. Às vezes o padre pede, reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai. Mas esta penitência também pode ser ler um livro da Sagrada Escritura, ou ler um livro espiritual, fazer uma obra de caridade. Eu gosto de falar porque às vezes a pessoa pensa que, como a maioria dos padres às vezes dá como penitência, reza um Pai Nosso, 3 Ave Marias e um Glória ao Pai, muitas pessoas às vezes também acabam pensando, penitência é só oração. Porque a pessoa pode achar que é só isso, né? Exato. Mas o sacerdote, ele pode ali, diante daquilo que ele escutou, ele dá uma outra penitência. Inclusive, a Sagrada Escritura diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. Então, o padre pode pedir à pessoa, olha, como penitência desta confissão, você realize uma obra de caridade. Certo. Porque também, claro, nós sabemos, a oração ela é muito importante na vida cristã, ela é um aspecto fundamental, mas também esta oração ela é mais edificante e se vê os frutos dela quando esta oração se transforma também em caridade. Então, o sacerdote, no confessionário, ele pode pedir que o penitente realize ali uma obra de caridade como penitência, para que também a pessoa possa ali ir crescendo nessa virtude da caridade, na virtude do amor. Porque a caridade você ama a Deus e por conta deste amor que você tem por Deus, você também expressa este amor aos irmãos, né? Ou seja, aquilo que eu sinto por Deus, eu encontro Deus nos meus irmãos. Então, eu revelo este amor amando e cuidando daqueles que estão ao meu redor. Então, basicamente, estes são os passos para se fazer uma boa confissão. O exame de consciência, depois disso, o arrependimento, a contrição, que pode ser perfeita ou imperfeita. Depois, a confissão em si, dizer ao sacerdote o pecado e, na medida do possível, quantificar ali quantas vezes, qual foi a ocorrência de queda naquele pecado. E a satisfação, isto é, a penitência que foi dada pelo sacerdote, né? Então, esses são os 4 passos para que a pessoa possa realizar uma boa confissão. Agora, padre, o exame de consciência não é feito na frente do padre, né? Não. Porque a gente vê aquela fila enorme, né? Olha... E o pessoal senta ali e não sabe o que falar, né? Para o padre, quer dizer, é prévio, né? Pessoal, vamos fazer esse exame de consciência, nós estamos na quaresma, previamente, né? Não é junto com o padre. Olha, em alguns casos é complicado, viu? Porque, como eu disse, muitas pessoas, às vezes, elas não sabem se confessar. Não sabem se confessar, elas não procuram um exame de consciência para fazer, não se preparam bem para estar ali diante do sacerdote. Nós precisamos pensar em 2 coisas.
primeiro, a confissão é um sacramento. Então, ela é algo sério, né? Sem dúvida, né? Então, eu não posso... eu vi o padre ali, então já vou me confessar. Mas eu não fiz o exame de consciência, eu não me arrependi dos meus pecados. Então, acaba que esta confissão, ela fica uma confissão vazia ou, entre aspas, mal feita, né? Porque eu não tinha feito um exame de consciência, eu só vi o padre e falei, vou me confessar. E o senhor sabe, às vezes tem muitas pessoas que são assim. Sim. Eu vi o padre, então deixa eu me confessar. E naqueles momentos mais... Exato. Então, veja, antes de se confessar, fazer este bom exame de consciência, né? Não é, eu vi o padre, já vou aproveitar a oportunidade. Certo. E, além disso, né, de fazer este bom exame de consciência, porque a confissão é um sacramento, é justamente ter esse preparo anterior. Né? Eu não vou fazer o exame de consciência a hora que eu estiver diante do sacerdote, mas previamente eu faço o exame de consciência para quando eu estiver com o sacerdote, eu possa literalmente dizer ali os pecados. Porque, como os padres brincam, né, muitas pessoas às vezes chegam no confessionário para contar história, né? Vai contando a história da vida, e vai o padre dizendo... só fica esperando falar qual que é o pecado. Exato. Qual que é o pecado, né? Porque a pessoa conta a história da vida dela, mas o pecado em si, ela não fala. Aí não dá para perdoar, né? Exatamente. Padre, existe algum pecado que não pode ser perdoado durante a confissão? Bem, a confissão, ela perdoa todos os pecados. Né? Não existe algum pecado diretamente que não possa ser absolvido na confissão. Agora, como é dito na Sagrada Escritura, existe o pecado contra o Espírito Santo, que é, segundo a própria Sagrada Escritura diz, o único pecado que não pode ser perdoado. Mas, em teoria, porque o pecado contra o Espírito Santo seria a soberba da salvação, ou seja, eu já me considero salvo, falo, não, eu já estou no céu, né? Já tenho o céu garantido. Eu sou um santo aqui na terra, só falta ser canonizado, que a gente chama de soberba espiritual. Então, é um dos pecados contra o Espírito Santo. O oposto disso, que é a pessoa também desistir da salvação. Então, eu falo, eu já pequei demais, eu tenho uma vida toda errada, então não há esperança para mim. Então, isso também é considerado um pecado contra o Espírito Santo, porque você desistiu de se salvar. Né? Eu abri mão da minha salvação. Porque, em teoria, né, enquanto você está buscando o sacramento da penitência, isso prova que você não desistiu da sua salvação, você quer ser salvo. Né? É verdade. Então, esse desespero, ele vem quando a pessoa desiste de buscar os meios para ser salvo, ou seja, não vou mais à missa, não vou mais no confessionário, não me confesso mais. Isso é desistir da salvação. Enquanto a pessoa está buscando estes meios, então é prova de que ela não desistiu dessa salvação, não desistiu do caminho. Um terceiro pecado contra o Espírito Santo seria a heresia, ou seja, a igreja ensina uma coisa, a pessoa ensina outra. E ela persiste naquele erro. Não, por mais que a igreja diga que isso daqui é errado, eu vou continuar professando isso, que é o que nós chamamos de heresia. Também é um pecado contra o Espírito Santo. Depois, a obstinação no pecado. Então, mesmo a igreja dizendo para você, isso é pecado, mas você continua no erro, continua naquele pecado, e principalmente, às vezes, em casos públicos, né? Pecados públicos, a igreja diz que você está errado, mas mesmo assim você persiste. Porque, veja, até mesmo quando a igreja, e isso é muito raro acontecer, né, da igreja decretar a excomunhão de alguém. Mas mesmo quando a igreja decreta a excomunhão, ela não está dizendo que aquela pessoa está no inferno. Pelo contrário, ela decreta a excomunhão como uma obra de misericórdia, para dizer, olha, meu filho, você está no caminho errado. Por isso eu estou te excomungando, mas você tem o direito de se arrepender, de voltar atrás e essa excomunhão ser retirada. Porque até mesmo quando a igreja alega
a excomunhão ou algo parecido, a igreja ela está advertindo o fiel para que ele volte à comunhão da igreja e não para que ele fique no erro. Não é um banimento, né? Exato. Tudo que a igreja faz, ela faz como mãe. Ela faz com um cuidado de mãe para com seus filhos, para que eles retornem à comunhão com Deus. Certo. E, por fim, seria a obstinação no pecado, né? E a impenitência final, que é o não se arrepender dos pecados. Então, em resumo, os pecados contra o Espírito Santo seria você não se arrepender dos seus pecados. Enquanto você se arrepende dos seus pecados, seja, como nós falamos anteriormente, através de uma contrição perfeita ou imperfeita, mas você se arrependeu desses pecados, você não está pecando contra o Espírito Santo, porque você tem consciência que você errou e você quer o perdão de Deus. O pecado contra o Espírito Santo seria eu não me arrependo. Eu fiz e quero continuar neste erro. Né? Eu não me arrependo de ter feito isso. Então esse seria o pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado que não pode ser perdoado, por quê? É o pecado do qual você não se arrependeu. A matéria da confissão, dentre os vários elementos, é justamente esse arrependimento. Eu cometi o pecado, mas eu me arrependo dele. Eu não posso confessar um pecado do qual eu não me arrependi. Né? Ou, às vezes, como a gente brinca, né? Eu não posso confessar um pecado que eu ainda vou cometer. Né? Porque, às vezes, a gente pode brincar. Né? Eu já vou no padre e confesso que domingo que vem eu vou faltar à missa. Né? Ou seja, eu não posso confessar algo que eu ainda não cometi. Eu só posso confessar algo que eu já cometi e do qual eu já me arrependi. Né? A gente brinca porque às vezes as pessoas fazem isso, né? Certo. Elas querem aproveitar, já estou aqui, e eu sei que semana que vem eu vou faltar à missa. Então eu já deixo eu confessar que semana que vem eu vou faltar à missa, que aí eu não preciso me confessar depois. Agora, padre, com que frequência o católico tem que se confessar? A igreja, ela nos ensina que ao menos uma vez por ano, né? E que esta ocasião seja principalmente agora na época da quaresma, aproveitar a quaresma para poder receber a Eucaristia na Páscoa, mas a gente também orienta, é prudente que a pessoa se confesse também no período do Advento para comungar no Natal. E além desses dois períodos fortes, que são a quaresma e o advento, a pessoa pode recorrer ao sacramento da confissão sempre que ela se considerar ali em estado de pecado grave e ela quer comungar, quer receber Jesus na Eucaristia, ela pode recorrer a esse sacramento. Mas a igreja nos orienta uma vez ao ano, de preferência na quaresma. Mas é bom, é prudente e salutar ao cristão que, além da quaresma, no advento, ele também recorra ao sacramento da penitência e ao longo do ano, na medida que ele julgar se ele está em algum pecado grave, diante do exame de consciência que ele fez, ele recorra ao sacramento da penitência. Mas, igual eu disse anteriormente, às vezes a pessoa viu o padre e já quer se confessar. Também nós precisamos, Deus é misericórdia, mas é um sacramento. Então, a missa, eu posso ir à missa todos os dias? Sim, se eu tenho acesso, se eu consigo participar da missa todos os dias, comungar todos os dias, é ótimo, é salutar para a vida do cristão participar da missa. No entanto, a confissão, ela geralmente não é com essa mesma frequência, ou seja, todo dia eu vou me confessar para poder comungar. Não é desse jeito, porque a confissão, ela também pressupõe este arrependimento e um firme propósito de não tornar a cair no pecado. Então, se todo dia você está se confessando, é sinal de que você não está tendo ali uma luta contra o pecado. Né? Ou seja, eu me confessei ontem, hoje eu já estou aqui diante do sacerdote de novo para me confessar. Então, não houve uma luta ali desde a última confissão até essa atual. Então, a confissão, ela também pressupõe essa luta contra o pecado. Eu preciso lutar.
E geralmente, tanto nos conselhos que o sacerdote dá, mas também se você procurar livros espirituais, os santos, os grandes mestres da espiritualidade, eles também vão apontar caminhos ali para que você possa lutar contra o pecado. Né? E que você, como diz São Felipe Neri, a luta contra o pecado é a única luta da qual eu devo fugir. Então, se eu vejo que eu vou cair no pecado seguindo este caminho, então eu fujo dele. Então, a confissão ela também pressupõe essa luta para não tornar a cair no pecado. Então, por isso também, como eu disse, Deus é misericordioso. Mas também, se eu recorro à confissão diariamente, é sinal de que eu estou meio que errada, né? Abusando da misericórdia de Deus, né? Porque toda hora eu quero me confessar, então cadê a minha luta contra o pecado? É necessário que haja também essa luta contra o pecado para não cair nele. Agora, Padre, você falou sobre a contrição perfeita, enfim, né? A pessoa vai lá, confessou 3 pecados, esqueceu do 4º pecado. Volta ou tá perdoado? Como é que funciona assim? Bem, como nós falamos do exame de consciência, ele é fundamental para se fazer a confissão, porque ali você vai analisar tudo aquilo que você cometeu de pecados e poder dizer ao padre. Agora, tem 2 coisas que são distintas. Porque uma coisa é, eu fiz o exame de consciência e quando eu estava diante do padre, eu realmente me esqueci de algum pecado que eu tinha percebido ali no meu exame de consciência e que não relatei ao padre. Geralmente, quando isso acontece, não que a pessoa precisa voltar no outro dia para se confessar, mas você anota em algum lugar, se tem uma boa memória, guarda aquilo na sua memória, e quando você for se confessar de novo, você relata o pecado que você se esqueceu. Olha, na última confissão, eu ia me confessar sobre isso, mas eu me esqueci e quero agora, nesta confissão, contar também este pecado. Não que, igual eu disse, não precisa voltar no outro dia ou meia hora depois para falar, padre, eu preciso me confessar de novo porque eu me esqueci um pecado. Quando for se confessar de novo, você já relata aquele pecado. Agora, outra coisa é a omissão. Então, eu lembro-me daquele pecado, está aqui na minha consciência, mas por medo, por vergonha ou por alguma outra razão, eu não me confesso ao padre daquele pecado. Então, intencionalmente, eu omito esse pecado. Então, neste caso, aí sim a confissão se torna inválida, porque você tinha consciência que tinha mais um pecado para você relatar ao padre e você não se confessou. Então, isso torna a confissão inválida. Mas, se você fez o exame de consciência e na hora da confissão você se esqueceu realmente, não foi algo intencional, isso não invalidou a confissão. Depois, na próxima confissão que você for fazer, você apresenta aquele pecado que você tinha esquecido. Mas, se você omitiu intencionalmente, eu sabia que eu precisava me confessar disso, mas não confessei, não falei ao padre, aí invalidou a confissão. Agora, nós temos pecados veniais e pecados mortais, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso, para as pessoas poderem entender essa diferença. O pecado mortal, ele fere diretamente aquilo que está ligado aos mandamentos, sejam os 10 mandamentos da igreja, aliás, os 10 mandamentos da lei de Deus, ou os 5 mandamentos da igreja, ferem direto. O pecado venial, ele não fere diretamente estes mandamentos, porque a matéria dele não é grave. E, com isso, ele não rompe a comunhão com Deus. O que um pecado mortal faz? O pecado mortal, ele rompe a nossa comunhão com Deus. Por que nós vamos nos confessar? Porque quando eu cometo um pecado mortal, a minha comunhão com Deus foi rompida. Então eu estou naquilo que nós podemos chamar de um estado de inimizade com Deus, porque eu rompi a comunhão com Ele no momento que pequei mortalmente. O pecado venial, ele não rompe esta comunhão, de modo que eu não perco a graça santificante e não perco esta amizade com Deus. Então ele não feriu aquilo. Para dar um exemplo, o
Pecado mortal seria eu contar alguma mentira que fosse uma difamação sobre alguém. Aquilo que eu falei prejudicou gravemente uma pessoa porque eu a difamei, ou eu falei algo do passado dela que prejudicou ela, e é algo que eu poderia ter omitido, poderia ter guardado para mim, mas eu quis falar. Então eu quis colocar dúvida a respeito daquela pessoa. Então isso é um pecado mortal. Agora, se eu falo aquelas, como o povo popularmente chama, né? Aquelas mentirinhas bobas, né? Que alguém está batendo na porta, diga que eu não estou em casa. Né? Este não é um pecado que vai prejudicar alguém. Tá. Né? Não é um pecado que vai romper a sua comunhão com Deus. É um pecado venial. Claro que na confissão, vai depender muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas vão querer se confessar até mesmo dos pecados veniais. Certo. Não é obrigatório, mas pode ser feito. Né? Então eu posso me confessar tanto dos pecados mortais quanto dos pecados veniais. Mas os veniais não é obrigatório que eu apresente eles na confissão. Na confissão, o principal a ser apresentado são os pecados mortais, ou seja, aqueles que romperam a minha comunhão com Deus. Agora, o importante é a pessoa ter a intenção de mudar, né, padre? Porque não adianta você confessa sabendo que vai fazer novamente, né? Exato. Então, como falamos antes, este arrependimento é necessário para a confissão. Então, em alguns casos, quando a pessoa obstina no erro, obstina no pecado, por mais que de uma maneira ou de outra o padre deu a absolvição, mas torna basicamente aquela confissão quase como que inválida, porque a pessoa recebeu a absolvição, mas ela saiu da confissão para retornar ao pecado. Então, é o que eu disse antes, né? A confissão, ela pressupõe essa luta. Ela pressupõe que eu queira viver a santidade, que eu queira buscar a santidade. Então, se eu vou e me confesso, mas volto para casa e permaneço no meu pecado, esta confissão, ela não teve um efeito sobre a minha alma. Então, o arrependimento, ele é importantíssimo. Claro que muitas vezes vai acontecer da pessoa cair novamente nos mesmos pecados, mas pressupõe que houve ali um espaçamento, a pessoa teve uma luta para não tornar a cair. Como disse São Felipe Neri, ela fugiu daqueles caminhos que levavam ela ao pecado, mas por algum acaso ela acabou tornando a cair neles. Mas houve ali um espaço de tempo, houve ali uma luta que a pessoa teve contra o pecado. E mais do que isso, ela saiu da confissão determinada a não cair mais naquele pecado e também determinada a viver uma vida mais profunda de oração. Porque é isso também que às vezes as pessoas não compreendem. Porque a confissão, ela é importante, ela vai perdoar os meus pecados, ela é uma graça de Deus na minha vida. Então aquela comunhão que foi rompida com Deus pela confissão, ela é restabelecida. Mas se eu não tenho e não crio o hábito de rezar constantemente, eu vou acabar caindo nos mesmos vícios, nos mesmos pecados de novo. Porque a oração também é uma arma para que eu possa estar forte contra as tentações do inimigo. Se eu não rezo, o inimigo vai me perfurar facilmente. A oração seria como que a armadura do soldado. Então, se eu vou para a guerra sem a armadura, sem a oração, o inimigo ele vai poder me ferir mais facilmente, porque eu estou sem armadura, eu estou desprotegido ali na guerra. Né? Então, é algo também que o cristão ele precisa entender. A oração também faz parte, porque senão eu vou, me confesso, mas depois eu não rezo, e aí facilmente eu sou atingido de novo, porque eu estou ali sem a minha armadura. Agora, padre, uma última pergunta. O padre pode
falar sobre os pecados das pessoas, pode divulgar o pecado que foi cometido, que ele recebeu em confissão, ou ele guarda para ele isso? Não. O pecado que foi confessado ali, que o padre ouviu em confissão, ele nunca pode contar, ele nunca pode revelar. Nem para um outro padre, nem para um outro padre, nem para o né? bispo, não. Para ninguém. Né? O segredo de confissão, ele é válido. O padre não pode revelar nada do que ele ouviu em confissão, e até mesmo como já aconteceu anteriormente, né? Se a pessoa vem e confessa um crime ao sacerdote, o máximo que o sacerdote pode fazer é orientar a pessoa, olha, se entrega à polícia, diga o que você fez, mas é o máximo que ele pode fazer. Mesmo que ele seja intimado aí no tribunal, aquilo que ele ouviu em confissão ele não pode dizer. Então, mesmo que ele ouviu, alguém confessou um crime para ele no confessionário, ele pode ir adiante de um juiz, mas ele não vai revelar. Olha, fulano me confessou o crime lá no confessionário. Não, ele não pode. Então, às vezes, acredito que, se não me falha a memória, nos Estados Unidos aconteceu de um padre ser processado porque não revelou o crime que foi confessado a ele. Mas o segredo de confissão, ele permanece em todos os casos. Então, mesmo que um crime seja confessado ao padre, o máximo que o padre pode fazer é aconselhar. Olha, eu aconselho que você busque a justiça, se entregue, mas ir lá e dizer e acusar a pessoa, isso o sacerdote nunca pode fazer. Então os fiéis podem ficar tranquilos, né? Podem ficar tranquilos. Olha, podem confessar todos os seus pecados, o padre não vai contar para ninguém, né? Exato. Fica na paz. Pode tranquilamente contar, porque aquilo que o padre ouve em confissão, ele nunca dirá a ninguém sobre isso. Nem a outro padre, nem ao bispo, nem ao papa e nem ao poder civil judiciário. Você sabe que advogado também tem umas coisas que a gente escuta que não pode também revelar, né? E também tem o segredo ali, porque da profissão. Senão depois ninguém mais busca o advogado, né? Busquei o advogado, ele me dedurou. Contou para todo mundo. Mas, padre, olha, eu quero agradecer, assim, de coração a sua presença aqui. Foi muito bom, aprendemos bastante com o senhor, e eu acho que aqueles que nos assistiram também aprenderam demais, né? E num momento assim, num tempo importante da nossa igreja, que é a Quaresma. Então quero agradecer ao senhor e pedir que o senhor nos dê uma bênção, e para todos aqueles que estão nos assistindo. Certo. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui no programa, para que os paroquianos da Catedral possam conhecer um pouco mais do novo vigário. Então, muito obrigado. E vamos pedir a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de Santo Antônio, São João Paulo II e de São Miguel Arcanjo, desça sobre todos nós a bênção do Deus rico em misericórdia, aquele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Padre. Eu que agradeço. Prazer ter o senhor aqui, viu? Amém. Obrigado.